tarde, minhas companheiras, boa tarde, meus companheiros, boa tarde, doutora Marília. Hoje nós estamos estreando, né, na nossa página oficial da Assembleia, da ALBA, no Facebook, o programa Minuto da Democracia. E esse programa, ele tem um objetivo de nós debatermos, apresentarmos todas as políticas que aqui são discutidas e principalmente aquelas que estão mais candentes na nossa conjuntura, aquilo que está sendo agora debatido, que tem importância para a vida do nosso povo. Por isso que hoje essa estreia, justamente ao se encerrar essa grande jornada mundial da campanha Lula Livre. Então, Lula, que foi condenado por uma fraude judicial, com um processo que arrebentou a nossa Constituição. Então, nós convidamos aqui a doutora Marília, né, que é ex-promotora de justiça, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, doutora e hoje membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Então, essa associação que foi criada em maio de 2018, justamente para ajudar, para discutir, para conversar com a nossa população, para defender o Estado de Direito e a democracia do nosso país. Então, está aqui a doutora Marília Lomanto, ela que já está sendo promotora de rodas de conversa. Imagina a importância disso, Abelino. Está indo aos bairros populares para fazer essa discussão, discutir com o povo, né, por que é que Lula está preso. Então, Lula que é um preso político, né? Lula foi preso para impedir que ele hoje fosse o nosso presidente da República. Então, muito boa tarde mais uma vez, doutora Marília. É um imenso prazer ter a senhora aqui, justamente no dia da inauguração deste Minuto da Democracia. Então, boa tarde, deputado. Boa tarde, companheiras, boa tarde, seguidores dessa página, que eu tenho certeza que já é um sucesso, até mesmo pelo objetivo que se propõe. E é muito honroso, muito prazeroso para mim, não com esses títulos que são mais próprios de lattes e de academias, que gostam muito. Na verdade, eu costumo brincar e dizer que eu quero mesmo ser agitadora social. É estar junto à população, fazendo com que a comunidade, principalmente a comunidade que não conhece, que apenas escuta, com que a comunidade possa entender, interpretar esse processo político vergonhoso, indecente, ilegal que nós estamos atravessando. Nós estamos vivendo, Marcelino, companheiras e seguidores dessa página, nós estamos vivendo um momento, eu não diria de anomalia política, de anomalia democrática. Nós estamos vivendo um momento extremamente, uma crise extremamente grave para o país, com a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, que seguramente seria o presidente eleito, não fosse as estratégias, a criação de um artifício que é absolutamente o que, eu não vou usar o termo que se usa, né? Vou usar o mais comum, o mais possível de ser compreendido, mas que eu tenho que dizer. Estão chamando de lawfare, mas na verdade trata-se de uma estratégia das elites burguesas, do ativismo das instituições republicanas, Marcelino, deputado, das instituições e dos poderes que constitucionalmente têm a obrigação, o dever de garantir o Estado Democrático de Direito, de garantir os princípios que estão escritos lá na Constituição, né, e que os constituintes em 1988 consolidaram, e é exatamente isso que nós chamamos de sistema de justiça, de aparelho de Estado que tem que garantir direitos, é exatamente dessas pessoas e desses sujeitos que está surgindo, que está legitimando, que foi legitimado esse processo de prisão de Lula
e esse processo de destituição dos princípios democráticos. E um dos princípios que mais está sendo demolido e sequestrado é o princípio que todo mundo conduz, e certo, como o princípio da presunção da inocência, que na verdade é o princípio da não culpabilidade. Como ele está na Constituição, ele garante, lá no artigo 5º, que ninguém poderá ser condenado sem que se esgotem todos os recursos nas instâncias, ou seja, nos lugares, nos tribunais, até o Supremo Tribunal Federal, que confirme uma decisão que o juiz de piso, o juiz lá de primeira instância, afirmou que esta pessoa efetivamente praticou um crime, mas um crime que foi comprovado que a prova desse crime, indícios veementes de sua autoria, para que o Ministério Público possa denunciar. Então, essa instância não aconteceu. Aí ferem esse princípio que está na Constituição, de que todos indistintamente, todas indistintamente, que estão sob processo, não poderão sofrer uma condenação e uma prisão, que é a mais odiosa das formas que a sociedade encontrou para confinar as pessoas. E olhe lá, que são pessoas que estão lá nos cárceres e que estão na superpopulação carcerária, que são majoritariamente negros, pretos, pobres, e nós sabemos disso, mas que, em nome desse processo, é tão absurdo isso, deputado, em nome desta impossibilidade e dessa vontade das elites, e dessa vontade desse ativismo judicial e do Ministério Público, que saiu do seu papel de garante e foi para o ativismo ideológico, em nome de impedir que um operário pobre, nordestino, mas com essa repercussão no mundo, que está inclusive colocado como prêmio Nobel, que o mundo inteiro avalia, reconhece, reverencia e ama Luiz Inácio Lula da Silva. Não só o mundo, como o nosso povo, que não sabe ainda o que é isso. Então, o que é que faz? Em nome de impedir, e seguramente ele seria vitorioso, que esse sujeito que fez tantas transformações sociais, esse sujeito que colocou pessoas sem acesso na universidade. Nós temos um ministro que disse que a universidade, infelizmente saiu, que a universidade é para as elites intelectuais. Nós temos um outro que disse que entrou agora, que no Nordeste não deveria estudar filosofia nem sociologia. É isso que o povo enganado e ludibriado pelas redes sociais, por isso que é importante que vocês coloquem isso. É muito importante que a rede social se apodere, se aproprie também para dizer ao povo a outra versão. Para fazer a disputa de narrativa que elegeu o Bolsonaro, a disputa narrativa que vai dizer à comunidade, por isso que nós estamos nos bairros, o que foi que realmente aconteceu com esse processo. Então, pune Luiz Inácio Lula da Silva de modo ilegal. Um juiz, Sérgio Moro, que na verdade não é um tolo. Ele não é um tolo, deputado. Ele sabia, isso é um projeto. Isso é um projeto. Está certo que o mundo contemporâneo, a sociedade contemporânea está punitivista. As teorias, as academias, o mundo é punitivista. Mas não tão medieval como nós. Recuamos à Idade Média, à Santa Inquisição, e Moro, Sérgio Moro, ao mesmo tempo, ele ocupou isso. É preciso que a sociedade saiba. Um processo que as conquistas civilizatórias trabalharam para tirar da concentração da mão de uma pessoa só o ato de denunciar, de investigar, de sentenciar e de punir. Sérgio Moro acumulou, tomou de volta a Idade Média, tomou de volta a Santa Inquisição. Não interrompendo a senhora, como é que a senhora acha que foi possível um juiz de primeira instância, claro que ele com a participação de parte do Ministério Público, mas ele destruiu o nosso sistema de justiça, ele destruiu a Constituição ali na sua obstinação em prender essa liderança, que agora está mais claro para o povo brasileiro que foi justamente para retirar da condição de participar das eleições. E que hoje seria, com certeza, o presidente desse país. Então, o que foi que aconteceu?
Isso nós temos que perguntar ao capital estrangeiro e nacional especulativo. Isso nós temos que perguntar a um projeto de dominação, a um projeto de venda do país, como está acontecendo, a um projeto que não é nacionalista, não é nosso, deputado, não é nosso. Eu fui promotora de justiça, eu tive também esse lugar na minha vida. E eu faço sempre o meia-culpa, porque em 1987, 86, nós estávamos no Ministério Público ajudando a construir o Ministério Público. Então, na nossa percepção, dentro da militância, e nós temos numerosos juristas que se debruçaram sobre isso. Nós temos 2 livros avaliando a sentença de Lula, o acórdão do TRF, eu sou honrosamente uma das autoras de um desses artigos, porque isso é político, isso não é jurídico. O que aconteceu? O político desqualificando a classe política, a desqualificação da classe política, porque esse projeto precisava ser apropriado do país. O jurídico, daí é que veio o ativismo. Houve um tempo, deputado, que os juízes, as juízas, a magistratura, tinham um papel puramente técnico, né? Recuado de ser o poder, um dos poderes do Estado, que garantia, sim, as instituições republicanas, mas que tinha um limite. Não havia uma certa cultura e tradição de não se aproximar da ideologia, embora toda a vida a história conta que a vida inteira a magistratura foi vinculada aos grandes latifúndios. Isso é histórico. Mas houve um tempo em que nós, que estávamos dentro da área jurídica, os movimentos sociais que têm importância fundamental na luta contra isso aí, nós queríamos o ativismo dos juízes do Ministério Público. Nós queríamos que eles fossem mais participativos, principalmente depois da Constituição. O que aconteceu? Acho que se deixaram encantar, se deixaram seduzir pelo poder e, ao invés de garantir os valores democráticos, o que fizeram? Passaram a atuar com um ativismo contrário ao que nós esperávamos. Então, passaram a se constituir como mecanismos e aparatos, os aparatos que são a sede da luta de classe, porque é lá que saem as decisões, passaram a se constituir mais um instrumento, a se deixar instrumentalizar para o serviço do projeto de dominação do estado de exceção que nós estamos vendo aí. Então, ao invés de punirem ou cumprirem as definições conceituais do Código Penal, que diz que não há crime sem lei anterior, que defina não há pena sem prévia combinação legal, Sérgio Moro, que eu comecei dizendo que eu não entendo Sérgio Moro como um tolo, ele é muito esperto e, segundo notícias, ele foi uma pessoa capacitada, preparada fora do país para isso. Eu não posso, eu que pergunto, deputado, eu não posso entender, até mesmo porque já fui Ministério Público, como que um juiz de instância mínima tem o poder de deslocar um instituto que é o de, eu vou usar uma expressão, me perdoe, eu vou usar uma expressão, tem povo, cada macaco no seu galho, não é assim que diz? Então, cada juiz, cada promotor, na sua comarca, como ele conseguiu, tem nesses livros que falam sobre a sentença, tem artigos de renomados juristas que tratam disso, que sorriem, que ironizam. Ele conseguiu, sem que a instância superior, hierarquicamente, tomasse qualquer providência, ou seja, os tribunais, Supremo Tribunal Federal, órgãos de controle da atividade do Poder Judiciário, ele conseguiu deslocar essa competência, que não seria dele, e levar e agregar, centralizar, concentrar tudo relativo a Lula dentro de Curitiba, que eu me recuso, como cidadã, como militante, como jurista, eu acho esse nome extremamente pernóstico, como pessoa que pelo menos tenta conhecer o direito, a considerar que seja uma república do Paraná. Mas dentro do estado do Paraná, o Moro conseguiu estabelecer a sede desse processo, contrariando a regra que não traz Paraná como competência para julgar isso, contrariou, e não só isso, como também acusou sem provas, reverteu, é algo, deputado, que nós, a cada debate que nós fazemos, nós temos uma vergonha,
conseguiu inverter toda a ordem e a lógica que o processo penal brasileiro traz, que seja não pode acusar sem crime, não pode condenar sem prova, quem tem a obrigação de provar é quem acusa, não é quem se defende, se defende. Então, esse processo, esse repertório, essa narrativa e essa prática do Poder Judiciário, do Ministério Público, fez com que houvesse uma ressignificação, uma remodelação de toda a nossa ordem jurídica, a partir do princípio da presunção da inocência, e aí vai pelo devido processo penal, inverter a ordem da prova. Bem, se eu, Ministério Público, não posso ter prova contra você, cabe a você provar que não fez. Então, Luiz Inácio Lula da Silva é decididamente um preso político, porque não encontra na nossa ordem jurídica, no nosso repertório jurídico, nas regras legais que dominam o país e que devem ser respeitadas para quem não tem dinheiro, e pior, ainda vem com o discurso que engana as pessoas de dizer, não, agora vocês não têm como acusar que nós prendemos somente pobres, porque também os políticos e os ricos estão na cadeia, que esse termo é extremamente pejorativo, é ruim, é péssimo. Eu, como abolicionista, não aceito nem a prisão como qualquer forma de conter a violência, porque não contém. Mas, enfim, por mais que a gente escreva e debata, a resposta é política. A resposta é da vinculação, da sedução, do poder de um projeto de dominação e, infelizmente, de entrega do país, de um pacto, principalmente com os Estados Unidos, agora com Israel. Então, este projeto de poder, lamentavelmente, foi legitimado pela ausência, eu não diria nem pela omissão, mas pelo protagonismo, pelo ativismo do Poder Judiciário por todas as suas instâncias e do Ministério Público. Nós podemos dizer que isso é genérico? Não. Nós temos juízes para a democracia, que honra, transforma, MP. Nós temos alguns sujeitos que subjetivamente, a partir da sua visão de mundo, discordam desse processo. Estavam nessa jornada que mobilizou o país inteiro contra essa prisão, que é indecente, indecorosa, medieval e eminentemente política. Nós temos sujeitos que pertencem a esses poderes e que discordam dessa postura, porque ela é política, ela não é jurídica. Aí faz o quê? Usa, por isso que eu digo que a gente está no estado de exceção mesmo, usa a legalidade como se... Há alguns debates que dizem o seguinte, bem, para conquistar o poder nós precisamos derramar sangue. Está derramando, onde foram 80 tiros em um só corpo. Eu fui promotora militar, eu fui promotora na auditoria militar, e me enoja saber de notícias dessas. Então, todo esse processo, todo esse discurso, todo esse repertório, num contexto onde há uma vontade deliberada, legitimada pelos poderes que deveriam garantir a democracia, garantir a liberdade de Lula, garantir minimamente que o devido processo legal fosse respeitado, só uma resposta para isso é vontade política, é decisão política, lamentavelmente, para nós. Esse sentimento, ele é crescente, né? Hoje o Poder Judiciário, e nós tivemos inclusive uma assinatura de um manifesto de mais de 440 juristas, Eu né? também faço parte do Inclusive, e que assinaram ali garantindo, né, e assegurando as irregularidades, né, todo o atropelamento da legislação, da Constituição, no sentido de prender o Lula. Mas eu gostaria também de ouvir da senhora, porque a BJD, da qual a senhora é uma das fundadoras, está tendo uma iniciativa agora admirável, né? E nós, inclusive, fizemos aqui na Assembleia, por iniciativa da nossa bancada, uma das maiores sessões em termos de participação, justamente para discutir o porquê o Lula está preso e a luta para libertar Lula. Isso a gente não pode perder de vista. E agora, vocês da BJD têm essa iniciativa de fazer rodas de conversas nos bairros populares, no sentido de dialogar, né, de conversar, né, numa linguagem popular, né, as razões que levaram.
né? As razões políticas nós sabemos claramente, mas é preciso que o povo compreenda também um pouco dessas firulas jurídicas que foram utilizadas para encarcerar uma das maiores lideranças populares do mundo. Então, a BJD, acho que já está caminhando para o fim. Na verdade, nós somos oriundos da Frente Brasil Popular, as frentes que promoveram essa discussão. Talvez, deputado, nós dizíamos isso à presidenta Dilma acerca de quando estava finalizando, quando estava naqueles debates do impeachment. Nós fizemos a grande concentração de advogadas, aí que também tem juízes progressistas, promotores progressistas, e fizemos em Brasília, há cerca de 3 anos atrás, um dos maiores encontros, assim, de juristas que fomos constituídos pela rede social. Interessante como a rede social tem o seu lado bom e tem o seu lado, né, péssimo, que é aquele de ter fake news. Então, nós nos reunimos em Brasília como Frente Brasil de Juristas pela Democracia. Frente. E chegamos à conclusão de que era necessário, até mesmo pelas demandas, que eram muitas, que era importante que isso se institucionalizasse, se constituísse como uma associação brasileira. Por quê? Porque nós temos núcleos, a Bahia é um dos núcleos, e nós estamos, né, com outros companheiros e companheiras, Sara Mercedes, Marília Muricy, Enfuirá, que estava lá, né? Tão brilhantemente, eu não fui porque já estava fazendo uma outra tarefa em Fortaleza, mas participamos da organização que a gente aproveita para cumprimentar. Então, essa associação se encontra com regularidade em vários estados. Agora mesmo nós já vamos ter o 2º seminário internacional em Brasília, o primeiro foi em São Paulo. Aí nós constituímos núcleos em todos os estados, a Bahia é um desses núcleos, e nós praticamos ao longo dessa disputa de narrativa, nós nos encontramos exatamente isso. É uma associação que eu diria até mesmo que absolutamente voltada para a defesa de garantias de direito, de garantias jurídicas, do Estado Democrático de Direito, e como foco, agora na jornada, nós fazemos parte da Agenda Nacional das Frentes para compor essa jornada. O foco, estivemos intensamente durante a prisão de Lula, ao longo do tempo, na vigília, na escrita, já são 2 livros que saem exatamente pensados pela associação, e com um foco muito interessante, não só de escrever, como também de dialogar. Dentro dessa perspectiva, essa associação que está pelo país, nós tivemos agora em Fortaleza o Encontro do Nordeste, muito interessante. O ex-governador estava lá na mesa de abertura, Jacques Wagner, Marília Muricy, César Brito. Foi muito importante agora, por isso que eu não estava aqui, repito. Agora nós tivemos como tarefa também compor essa agenda. O que foi que nós pensamos no Núcleo Bahia? Articulamos com outros companheiros que também estão muito presentes, Médicos pela Democracia, Levante Popular da Juventude, Consulta Popular, Movimento de Trabalhadoras, Ação Lula Livre. Nós juntamos e articulamos com essas outras organizações e movimentos que estão em torno disso, e decidimos que o melhor dos mecanismos que nós tínhamos agora era ir para as bases, deputado. Era ir conversar, porque o que a gente acompanha? Eu costumo brincar e dizer que o direito não me contempla mais. Aí eu fico procurando me inspirar na psicanálise, na ciência política. E o Christian Duncan, que é um psicanalista da USP, e Rosa Segurado, que é uma cientista social, cientista política da PUC, ela junta num artigo o que aconteceu com a comunidade, com a população para eleger Bolsonaro, e ela diz uma coisa que é muito importante. As pessoas do senso comum, as pessoas que estão lá nos bairros da vida, se sentiram absolutamente empoderadas pela rede social, empoderadas pelo Face, empoderadas por essa comunicação que a gente não pode ignorar. Porque diz ele que elas não conhecem o politicamente correto. São pessoas que vêm, e o Nordeste nós temos isso em demasia. Então, nós fazemos o debate acadêmico, isso é uma disputa também de narrativa, faz o debate acadêmico, traz os grandes nomes, mas tem um cerco democrático que nós precisamos fazer. Nós precisamos traduzir para a
comunidade que está lá nesse bairro e que é empoderada através dessa rede social e muito jovem que não entrou no debate, porque é um jovem de 16 a 30 anos aí dessa população, né, que é seduzida e encantada com a rede social. Então nós precisamos ter a dignidade acadêmica, a lealdade acadêmica e a sensibilidade política de ir, não é fazer uma coisa no Campo Grande e chamar o povo, é ir onde ele está. Ontem nós fomos para o Levante e as lideranças de Cajazeira. Nós fizemos a articulação, eles elegeram Cajazeira, nós decidimos no grupo, depois de uma discussão consensual, que seria Cajazeiras, e vamos reproduzir isso. A ideia é essa. E aí fomos para a rotatória da feirinha de Cajazeiras 10. E eu encerro assim, essa pergunta com isso. Nós temos ouvido e vamos editar para fazer. Deputado, os seus apoiadores e apoiadoras, que eu tenho certeza que vão encher, né, que vão ter índices percentuais importantes numa iniciativa como essa de vocês aqui. Foi muito encantador, nós temos aí fotos e vídeos, foi muito encantador, não me surpreendeu, porque a gente tem que aprender a conviver com a sociedade, ainda mais a gente que é de província, como eu costumo dizer. Mas você precisa ver as mulheres, o povo da feira, tomando o microfone do Nanotrio que estava lá, e gritando e vibrando, as crianças fazendo mensagens do chão, em cartazes e dizendo: Lula é inocente. As crianças de 8, 9 anos, e algumas delas, que tem um parquinho também, chegavam e já diziam isso. Nós percorremos os pontos de ônibus, nós andamos, os médicos, os advogados, o povo, os militantes do Levante, os militantes, nós fizemos oficinas com arte, e procuramos sensibilizar, traduzir isso que a mídia hegemônica, que não é o jornalista livre, que a mídia hegemônica traduz e o povo acredita, tudo que se diz a respeito dos partidos políticos de esquerda e de Lula é acreditado, porque a única forma que tem é essa. Então nós procuramos traduzir, dialogar, conversar com a sociedade, para dizer a ela que Lula é preso político, porque não tem equipamentos jurídicos que respaldem nem a prisão, nem a manutenção do nosso sempre presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, uma grande iniciativa. É preciso que nosso povo compreenda que quem está preso nesse cárcere é todo o povo brasileiro, e o seu sonho de ter uma vida digna. Por isso, essa tarefa de libertar o Lula, ela é nossa. Então, eu gostaria de agradecer. Eu que agradeço. É uma honra recebê-lo aqui para inaugurar o Minuto da Democracia, essa iniciativa da bancada dos trabalhadores, da qual eu sou o porta-voz por ser o líder, e nós encerramos uma jornada mundial, mas continuaremos, porque essa jornada de luta, ela só se encerra um dia que o Lula estiver livre. Então, Lula livre. E convido a todos vocês para a próxima segunda-feira, às 11h30 da manhã, a gente ter a próxima edição desse programa, porque hoje ela foi especial para falar dessa grande jornada. Então vamos à luta, Lula livre. Lula livre, muito obrigada, parabéns à bancada, e estaremos sempre à disposição pela defesa do Estado Democrático de Direito, pela liberdade de Lula. Lula livre, sempre.